Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse tema é o Arthur Rancati, que é educador e idealizador de projetos de sustentabilidade aqui no estado. Arthur, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, Camila. É uma honra poder estar conversando aqui, na Câmara da nossa capital de Santa Catarina, um tema super importante e que precisa do entendimento, de todas as pessoas. Acho que você bateu bem na tecla, assim, até porque a gente quis também trazer esse assunto, pautar a sustentabilidade. A gente sabe que é de extrema importância, ainda mais que a gente está vendo aí o clima, como que a temperatura da terra, do Brasil, a gente já está vendo que está aumentando. E a gente também pode fazer a nossa parte, mas que às vezes, mesmo a gente querendo fazer a nossa parte, muitas pessoas não sabem como começar ou se elas realmente conseguem fazer na sua própria casa ou como elas mesmas podem ajudar fazendo cada uma um pouquinho. Aí hoje acho que a gente pode falar um pouco sobre coleta seletiva, como separar o lixo em casa, acho que ainda deve ter algumas dúvidas, e também sobre compostagem e outras questões de sustentabilidade. Perfeito. Hoje o tema ele é muito... desde a década de 80 se discute muito as questões ambientais, né? A gente teve no Brasil, inclusive, a Rio 92, onde foi muita coisa falada, há quase 30 anos, mais de 30 anos atrás. E hoje essa conta chegou, A gente tem aí, ano passado, a temperatura média todos os meses aumentou 1,5 graus. É bastante coisa. Isso é muito delicado, porque se a gente atingir 2 graus de temperatura média aumentando, a gente não consegue reverter algumas situações. Então, hoje até saiu um relatório do Observatório do Clima, trazendo o que o Brasil precisa fazer de descarbonização, de questão de emissões de gases que causam um efeito estufa, e o que ainda é possível. Porque, assim, tem o ideal, tem as metas para redução até 2035, mas tem coisas que a gente não vai conseguir. Então, esse relatório está muito claro. Está trabalhando com a realidade do estádio onde a gente já está também, né? Exato. Tem a questão ideal e a questão do que a gente ainda pode fazer. Mas esse ainda pode fazer, ele precisa de grandes acordos setoriais para que isso seja atingido, Então, a gente está aqui conversando um pouquinho sobre isso hoje, é bem importante. Arthur, vamos falar um pouquinho assim de como a gente consegue separar o nosso lixo, porque a gente produz muito lixo, qualquer coisinha é um lixo. Tu vai ali, compra um pacote, eu não tenho esses dados, mas não sei se você teria como falar pra gente quanto de quantidade que um ser humano produz de lixo por dia, ou semanalmente, ou mensalmente. O resíduo, ele é um tema bem interessante dentro da área da sustentabilidade, porque ele está na mão de todo mundo. Exato. Independente se é jornalista aqui na Câmara, se é motorista de um ônibus, um médico num hospital, todo mundo gera resíduo. E eu sempre gosto de falar resíduo e lixo, a diferença, Em geral, a média da população brasileira é 1 quilo de lixo por dia por pessoa. É muita coisa. É bastante coisa. Tem países como nos Estados Unidos que chega até 3 quilos de lixo por dia. Nossa. Isso está muito relacionado à nossa cultura de consumo e descarte. Então, a partir do momento que todo o meu resíduo, que eu misturo tudo e mando para um aterro sanitário, eu gero lixo. Se eu separo tudo, mando para coleta seletiva, mando para compostagem, eu gero resíduo. O peso dessa palavra é diferente, porque lixo já vem aquele aspecto de sujeira, mau cheiro, problema. O resíduo não. O resíduo a gente já tem uma luz. Opa, resíduo é recurso, vale dinheiro, E essa diferença... Pode ter um aproveitamento daquilo também. Exatamente. O resíduo, ele tem aproveitamento, Seja um resíduo doméstico, que é o que a gente vai provavelmente falar mais aqui hoje, ou um resíduo lá na indústria, que é totalmente controlado, que ele vai para algum local. E quando a gente fala de resíduo, a gente está falando muito de economia, Essa pauta da questão do lixo zero, menos lixo, toda essa pauta que envolve reciclagem é uma pauta muito da questão econômica também. Claro. Então, quando a gente separa os nossos materiais, a gente gera emprego, gera renda, tem esse... Elas caminham juntas ali, abraçadinhas. Vamos falar agora um pouco de separação de lixo em casa. Cada um, assim, pode fazer o seu pouquinho, claro, E a gente não pode pensar que esse pouquinho é irrisório, Eu acho que no nosso dia a dia a gente tem que tornar isso um hábito, Para que faça um efeito positivo lá na frente.
Só que ainda tem muitas questões dentro da separação do lixo. Eu mesma tenho dúvidas, inclusive uma delas é se quando eu como, por exemplo, peguei um papel toalha e comi alguma coisa orgânica, esse papel toalha eu boto no orgânico ou eu boto ali no resíduo do papel? Tá. Tem muitas coisas, né? Porque tem muitas dúvidas ainda em cima desse, né? Eu queria, sanar essas dúvidas para quem está ouvindo a gente, está nos vendo, possa fazer direitinho na sua casa. Perfeito. Eu vou trazer um contexto da questão da viabilidade técnica de reciclagem e a viabilidade econômica da reciclagem. Por exemplo, o isopor, né, que é o famoso o EPS, que é o famoso isopor. Em geral, ele tem viabilidade técnica de reciclagem, mas tem locais que ele não tem viabilidade econômica de reciclagem. Por exemplo, lá em Joinville tem uma indústria que recicla o isopor. Para chegar até lá, ele é volumoso e pesa pouco. Então, às vezes, o transporte não compensa. Então, tem locais que esse material é reciclado e tem locais que não. No geral, a regra é, se está seco e limpo, manda para reciclagem. Porque lá eles vão ter diferentes fornecedores para encaminhar esse material. No caso do papel em específico, ele tanto pode ser reciclado quanto compostado. Essa era a minha dúvida, porque eu estava na casa de um amigo, que ele é agrônomo, e inclusive eu estava comendo alguma coisa, uma comida assim no guardanapo, ele assim, aí fui colocar no lixo do reciclável. Aí ele falou, não, doido, isso aqui é no orgânico. Eu falei, amigo, mas é um papel, aquilo ali já bugou a minha mente. O legal do papel é isso, ele pode ser tanto transformado em adubo junto com o resto de comida, quanto mandar para reciclagem, né? Então, ele tem essas possibilidades, né? E o ideal é a gente separar em 3 tipos de resíduos em casa. O reciclável, que vai para coleta seletiva, minimamente higienizado, pensando que as pessoas têm que colocar a mão para separar. Isso é importante também. A higienização é fundamental, porque se, por exemplo, uma caixinha de leite, né, 2, 3 dias com leite ali parado, ela apodrece, dá mau cheiro, aquilo ali fica uma meleca, se cai num papel limpinho, já atrapalha aquela reciclagem. Então, os recicláveis sempre minimamente higienizados. Tem que gastar um monte de água para limpar? Não, ele tem que ser minimamente higienizado. Eu posso passar um pano, uma coisa assim, né? A própria água de lavar a louça ali, eu deixo os resíduos ali dentro da pia, enquanto lava a louça já vai escorrendo aquela água, já vai lavando. Secou, coloca na reciclagem. Aí a gente tem outro resíduo que é o resíduo orgânico, que é o resto de comida que vai para compostagem. Esse é diferente do não reciclável que está lá no banheiro. Então, essas 3 divisões, ela consegue dar a questão do reciclável certinho. O da pia, que é o orgânico, ele vai para compostagem, né? Não mistura com o do banheiro, que é o não reciclável. Que é o não reciclável. Que é o rejeito não reciclável, que vai lá para o aterro sanitário de Biguaçu. Então, esse desvio da reciclagem para as cooperativas, o orgânico da cozinha para a compostagem, vai muito pouca coisa lá para Biguaçu, que o lixo do banheiro é o menor. Claro, por exemplo, eu estou na cozinha, né, e gero, por exemplo, um potinho de iogurte. O potinho de iogurte, apesar de ser plástico, ele não recicla. Interessante. É que tem várias questõezinhas, tem uns detalhes, né? Porque, por exemplo, esse plástico, ele já tem muita tinta injetada, ele tem outros materiais que não viabilizam a reciclagem dele. Então, por exemplo, esse não vai no reciclável e vai acabar indo lá com o lixo do banheiro, porque as cooperativas não conseguem fornecedor para reciclar esse material, né? Mas, no geral, na dúvida, sempre manda limpinho para reciclagem, tá? Mas essa é a ideia. Quando a gente gera algum material não reciclável na casa, né, seja na cozinha, em qualquer cômodo, juntar sempre com o lixo do banheiro, que é o único que deve ir para o aterro. O da cozinha, deixar exclusivo para compostagem. Uma casca de fruta, de verdura. E aí tem alguns métodos de compostagem que a gente pode conversar até aquele papelzinho que a gente faz para coar o café, tudo? O filtro de café. O filtro, essa é uma dúvida que eu tenho. Ele vai direto para compostagem. Porque o café é comida, orgânico, né? É orgânico. E o papel, de novo, como ele é feito de árvore, celulose, ele cai na terra, ele vai voltar a ser matéria orgânica, diferente do plástico, né? Que ele nunca vai voltar a ser petróleo, ele vai se quebrando em micropartículas, e aí a gente tem esse tal do microplástico por aí, que é um BOzão.
Mas a questão do resíduo orgânico, papel, resto de comida, é a reciclagem mais fácil que tem, né? Se eu tenho um cantinho na casa, né, no quintal, e eu coloque lá o meu resíduo na terra, por exemplo, descasquei um monte de cenoura para fazer uma salada. Aquela casca, coloca na terra, cobre de serragem, os próprios micro-organismos ali já desenvolvendo. Vão, né, dar um jeito. Lá em casa, eu moro em casa, né, ainda, e a gente faz, é realmente como você falou, é o lixinho da pia, e a gente fica controlando aquele lixinho. Agora eu posso botar guardanapo ali, que eu não sabia que eu podia. Eu fui descobrir há muito pouco tempo atrás. E aí, depois a gente joga ali onde a gente tem umas árvores, é tipo um pomarzinho assim, onde tem pé de bergamota, de limão. E a gente joga ali. A gente não coloca a maravilha por cima, mas a gente só joga e ali ele acaba se dissipando, assim. Mas e quem mora em apartamento? Porque, né, quem mora em casa pode jogar no quintal. Sim. Bom, quem mora em apartamento tem já existem várias possibilidades, né? Por exemplo, aqui em Floripa a gente tem empresas que recolhem, que são assinaturas mensais, daí são empresas privadas, né? Que vão lá e recolhem no baldinho semanalmente. Tem compostagem comunitária, né? Família Casca, Revolução dos Baldinhos, que a gente se junta na comunidade para poder fazer essa compostagem, né? A horta comunitária é um espaço perfeito para isso. Né, eu desço do meu apartamento, tem ali a horta comunitária perto, eu me relaciono com os outros moradores, planto alimento, levo meu resíduo. E também tem a questão da Concap, né, que tem alguns pontos que já coletam também, Itacorubi está sendo esse início, né? E aí o minhocário, que eu acho que era onde tu queria chegar, né? O minhocário, eu queria falar sobre o minhocário. Eu tenho alguns colegas que têm minhocário e eu acho isso muito interessante. O minhocário é fantástico, né? Eu inclusive, hoje moro num apartamento que eu tenho um minhocário, que é eu já tive vários métodos de compostagem, dependendo de onde eu moro, e hoje eu tô com um minhocário. Arthur, só vamos explicar o que é um minhocário primeiro, né? Para o pessoal entender. A gente tá falando minhocário, mas o que é um minhocário? Perfeito. O minhocário são basicamente 3 caixas ou 3 baldes empilhados, né? As 2 caixas de cima, elas vão os resíduos com as minhocas e aí a cobertura que eu já vou explicar de serragem. E a última caixa é uma caixa para receber o líquido dessa decomposição. Diferente lá do aterro sanitário que gera chorume, aquele líquido, um passivo ambiental, na composteira de minhocas, né, o minhocário, ele gera um líquido chamado biofertilizante. Não. Por quê? Cerca de 70% da composição dos alimentos é água. Então, esse resíduo ele vai começar a se decompor, as minhocas vão fazer a biodigestão dele, mas ainda vai ter um líquido. Então, a última caixa é para receber esse líquido. E elas têm furinhos na base, né, para ir escorrendo de uma caixa para outra. E aí, em cima, tem a do meio e a outra. Essa de cima, geralzona, é a que recebe esse resíduo da cozinha. Então, coloca uma base de humus com minhoca. Tem que ser uma minhoca específica. Qual que é? É a minhoca californiana, o nome dela. Ela não é uma minhoca nativa dessas nossas, que às vezes a gente bate lá inchada na terra. Que vem direto. E vem umas minhocas grandonas e tal. Essas, por mais que elas sejam grandes, elas comem muito menos do que as minhocas californianas, que são mais pequeninhas. Elas se reproduzem mais rápido, vivem em espaços menores, diferente da nossa nativa. Então, tem que conseguir uma matriz de minhoca das californianas. Inclusive, meu nome tá ali, se quiserem me chamar no Instagram, eu tenho lá minhoca para doar. E aí começa esse processo, né? Ali na primeira caixa, daí coloca os resíduos da cozinha e cobre de serragem. A serragem, ela vai equilibrar o pH desse composto. Então, se eu colocar só resto de alimento, talvez fique um pouco ácido demais. A serragem ou a casca neutraliza um pouco. Neutraliza. Ela faz ali a compensação de nitrogênio com material carbônico. Né? E esse material carbônico pode ser serragem, folha seca ou grama seca. Então, essa composição, alimento, folhas, alimento, serragem, ele vai dando esse equilíbrio e as minhocas vão tendo oxigênio e esse material vai se decompondo. Ah, perfeito. Quando essa primeira caixa se encher, ela vai descer para o meio e a de cima e a do meio vai subir. Começa de novo a encher, enquanto a do meio está se decompondo, a de cima está enchendo. E aí vai fazendo esse ciclo. Aqui no podcast, talvez sem visualizar, fique um pouco difícil. Mas é muito fácil. As minhocas trabalham super rápido. Em 2 meses já tem o adubo. Nossa!
É uma tecnologia social, porque a gente pode fazer com baldinhos de manteiga que pega na padaria, ou comprar uma caixa um pouco mais robusta. Então, resolve o problema dentro de casa, né? Que é um desafio, todo esse resíduo... Esse resíduo orgânico que a gente faz e a gente consome, e a gente... às vezes, se a gente parar para pensar, né? Muita gente no planeta, muita gente, todo mundo consumindo lixo. E a gente tem que parar e pensar nisso também, né? E outra coisa que eu queria falar é a respeito de... A gente deu algumas dicas, né? Porque... quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pode falar de energia, a gente pode falar de vários outros assuntos, né? Mas que infelizmente se tornam um pouco caros para a maioria da população, a gente sabe. Energia solar, né? A gente sabe até fazer aquele armazenamento de água da chuva, para ter uma casa toda, né, sustentável com água da chuva. A gente sabe que ainda é inviável, infelizmente, para a maioria das pessoas. Mas o legal é que a gente pode dar essas dicas do que está no nosso alcance, que a gente pode fazer também, né? E acho que começar separando o lixo, né? Como você falou, tá no apartamento, mas talvez tenha uma horta comunitária, ou mesmo dá para coleta, né? Da empresa especializada nisso, é importante também, né? E a gente olhar para esse assunto e saber que a gente também pode fazer. Né? O resíduo hoje, Camila, ele é o primeiro passo para a gente pensar em ser um pouquinho mais sustentável. Exato. Né? Porque é uma coisa que está na nossa mão, existe uma estrutura, por mais que tenha que melhorar muito, né? Questão de coleta, de tratamento, a tecnologia dentro das cooperativas, mas já existe um basicão ali, que o nosso primeiro passo é separar. Se eu não separo, não adianta ter coleta, não adianta ter cooperativa, Exato. não adianta ter uma indústria preparada para receber um material que nunca vai chegar, né? Então, esse primeiro passo dentro da nossa casa é muito importante. E aí, existe o conceito lixo zero, que ele é uma metodologia internacional. Ela veio lá na década de 80, na indústria de zero waste, o zero desperdício, né? Traduzindo literalmente. Aí teve aí a tradução para lixo zero. E um dos principais princípios do lixo zero é a não geração, né? Então, por exemplo, agora a gente está aqui, tem 2 copos e uma xícara. Podia ser 3 copinhos descartáveis. Exato. E aí, depois do final desse nosso bate-papo, ia ter que pensar em alguém para separar, em alguém para descer esse resíduo lá na frente, garantir que isso chegue na cooperativa, sabe? Essa volta toda. Então, dentro da questão dos resíduos, o primeiro princípio é a não geração. É a gente repensar como que a gente está se relacionando, né, com os materiais. Será que faz sentido eu ir no supermercado e voltar com 20 sacolas plásticas, sendo que eu podia levar 3 ecobags que não rasgam e tudo mais? Canudinho é outra muito doido, porque em casa a gente toma direto no copo. No restaurante, às vezes, o suco vem com canudinho. Por quê? Né? Ai, Arthur, o Arthur tá meio radical. Pô, é só um canudinho. Não é só um canudinho. São... milhares de pessoas, canudinhos. 8 bilhões de pessoas. E às vezes 8 planeta, bilhões, né? Vamos botar na média cada uma consumindo um, porque às vezes uma consome pela outra, né? Já deu uma montanha de canudinho, né? Então é muita coisa. Então, assim, esse repensar, esse ato de a gente olhar para essa estrutura toda, né? Pô, tomo 4 cafés no trabalho, toda vez que eu for tomar um café eu tenho que gastar um copinho, né? E esse resíduo, ele veio de um consumo que teve um custo, né? Claro. Para comprar aquele material e tudo mais. Então, esses detalhes, né? Por exemplo, em restaurante, evitar o descartável, em loja, se vai comprar um presente, menos embalagem. Às vezes eu te dou uma camiseta de aniversário, mas vem um papel manteiga, o pacote de presente, O a sacola adesivo. da loja, o adesivo e um laço ainda. Tu ganha uma blusa e 4 resíduos, Exato, sabe? é verdade. Pra gente parar pra pensar, assim, isso tá, como eu falei, tá muito no nosso hábito. A gente tem que mudar o hábito e fazer que ele faça parte do nosso cotidiano, né? Olhar aqui pros copos, por exemplo. Copo de vidro, xícara, tá no trabalho, ter sua garrafinha, né? Claro. Aquela coisa para não ter que estar sempre tendo que usar um copo plástico ou até mesmo canudo. Depois que eu vi essa questão do canudo, não sei, por causa das tartarugas, eu falei, não vou mais pegar canudo em lugar nenhum. Aí veio essa coisa do não pegar mais canudo. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, que a gente tem uma cultura, né, aqui no Brasil, de jogar o papel, né, do banheiro no nosso lixo. Se caso a gente jogasse no vaso, como seria o impacto? Então... Porque não é muito comum pra gente, né? Mas a gente sabe que fora nem existe lixinho do lado. Tem algumas construções que ela já vem com ela uma tubulação mais larga,
né? Em apartamentos mais antigos, isso de jeito nenhum pode acontecer porque entope o vaso, né? Ali a tubulação. Tem alguns locais que essa estrutura ela já é maior. Mas, assim, isso também vai depender, joga ali, ele vai junto com as necessidades, enfim, vai ter que passar por um tratamento de esgoto, né? E isso, ele vai se decantando, enfim. Seria uma alternativa um pouco melhor do que mandar ele in natura pro aterro, então, mas é isso que eu queria te perguntar. Jogar, às vezes, no vaso seria uma boa alternativa pra gente, mudar um pouco essa... É uma alternativa. Essa cultura. E aí eu vou até mais além, né? Tipo, já que a gente tá nesse detalhe de banheiro, por que não, em vez de usar o papel, a gente tomar um banho, né? Tem lugares que usam bidê, tem essa coisa toda. Então, tem 1000 possibilidades. Mas, com certeza, se a estrutura estiver ali, também é uma forma de mandar o resíduo por ali, mas ele também vai passar por um tratamento, né? Junto com o resto. Então, o ideal é que tenha também um tratamento de esgoto, né? Na cidade, né? Na casa e na cidade. Porque aqui a gente não tem muito. A maioria vai para fossa, né? E não vai para um tratamento de esgoto central. E falando em sustentabilidade, né? Eu acho que quando tem muitas pessoas que são meio, não céticas, assim, que negam que as coisas estão acontecendo, né? E como que é lidar com isso também, quando a gente vai pautar essas coisas, né? Porque sempre foi assim, não sei o que, a gente ouve, mesmo tendo estudos, mesmo a gente sabendo que é verídico, que isso realmente vai acontecer, que a gente está passando por mudanças, né? Que é um assunto, claro, que a gente está falando, acho que não raso, claro, mas a gente está falando, né, o básico ainda, mas a gente sabe que é muito mais complexo, né? É profundo, né? É profundo porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vai contra todos os tipos de status e o consumo e aquela coisa padrão, aquela cultura padrão, né? A gente vai ter que romper algumas coisas, né? Então, pensar que hoje o Pantanal, a Amazônia está pegando fogo como nunca na história, mesmo tendo um governo que agora olha um pouco mais para essa questão ambiental, é a mudança climática, é a crise climática, na verdade, porque a mudança já aconteceu, agora a gente está numa crise, numa emergência, né? Então não está dando conta, né? Ainda mais tem a questão de incêndio criminoso, né? Que além do negacionismo das questões ambientais, a gente tem pessoas que ainda agravam mais, exato, né, esse setor. Então, a gente como cidadão comum, vamos colocar assim, a gente tem que fazer o beabá da separação, a gente tem que financiar com o nosso dinheiro, e aí falando um pouquinho de consumo consciente, de marcas que se preocupam, né? Então, por exemplo... Com o meio ambiente, com sustentabilidade. Exato. Por exemplo, se eu vou comprar um pacote de macarrão, vou dar um exemplo muito simples. Será que essa empresa ela tem alguma questão, uma consciência ambiental? Será que os insumos que ela usa para fazer aquele macarrão é de uma origem mais sustentável? Ela tem uma estrutura com os agricultores pensando, né, que seja uma agricultura regenerativa? Ou até mesmo uma roupa, né? Será que faz sentido vir uma roupa lá de longe, sendo que a gente pode consumir localmente, com uma pegada de carbono um pouco mais reduzida por questão de transporte, né? E tudo que a gente compra, a gente teve que dar o nosso tempo para ter aquele dinheiro. Claro. Né? A gente trabalha, 40 horas semanais para ter um dinheiro. E esse dinheiro financia o quê? Né? Financia produtos mais sustentáveis, um cosmético que é testado em animal ou não, né? Um produto de limpeza que contamina a água ou não. Então, esse poder parece que é pouco, né? Mas no ato da nossa compra, o consumo consciente vê. Exato, sabe? Já faz uma diferença. Porque assim, em situações de privilégio, né? E que deveria ser para todo mundo, a gente come 3 vezes ao dia, né? Dando um exemplo aqui bem basicão. Essa comida, né, ela tá vindo da onde? Ela é ultraprocessada ou ela tá vindo de uma agricultura familiar aqui da nossa região? A sustentabilidade, para além desse conceito, né, dessa questão de meio ambiente, de resíduo, é uma questão de saúde pública também. Claro. Um exemplo bem clássico é o descasque mais e desembale menos. Desembale menos. Inclusive, né? Ontem a gente teve um podcast com um cardiologista para ficar falando sobre o aumento, as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. E a gente sabe que é muito decorrente também de hábitos, né? E
inclusive a alimentação, o sedentarismo, mas uma delas também os ultraprocessados, né, que já está muito ali encrostado na nossa cultura, no nosso dia a dia, eles também são um grande vilão para isso. Contribuem para a nossa saúde, como você falou, saúde pública, e é uma coisa assim que acho que vai... que vai vários assuntos juntos numa mesma situação, né? Porque se tu for pegar, por exemplo, uma pessoa que às vezes sai de casa de manhã cedo, né? Às vezes consegue tomar só um café preto, aí para no terminal, compra uma coxinha porque está mais rápido, chega no trabalho, trabalha no almoço, come no aquilo, mas também não sabe como que a comida foi preparada, com que tipo de óleo, né? Aí no meio da tarde pede um lanche, sabe? Então a gente também está sem tempo hábil para fazer a nossa própria comida ou para fazer marmita. E hoje eu falo, quem tem tempo para fazer a sua própria marmita, às vezes é um privilégio realmente, né? Exato. O alimento ultraprocessado, ele tem uma cadeia, né, de fornecimento para que aquele alimento exista, que geralmente é uma monocultura, né, muita soja, muito milho, tem muito milho hoje, meu Deus, transgênico, né, nesses alimentos, né? O T de transgênico, se a gente olha no supermercado, que tem aquele T nas embalagens com o selo amarelo, aquilo ali avisa porque que o alimento tem transgênico dentro. Então, esse alimento ultraprocessado, além de não ser um alimento lá muito nutritivo, bom para a saúde, e toda a sua cadeia produtiva, além disso gera as embalagens, que às vezes não são recicláveis, né? Quando a gente olha para uma alimentação mais in natura, com mais vegetais, mais grãos, né? Comida de panela, comida de verdade, né? É isso como a gente fala, né? Comida de verdade. Exato. E essa comida, ela vai gerar outro tipo de resíduo. Né? Às vezes uma caixa de pizza congelada é bem diferente das cascas de uma fruta, de uma verdura, que eu vou fazer, sei lá, a fruta não, no caso, mas uma sopa. Uma sopa, né? Então, esse olhar da sustentabilidade, ele vai para além dos resíduos, né? Ele está muito relacionado ao nosso consumo e de onde está vindo esse produto que a gente consome, seja de roupa, de comida, do que for. É uma loucura para fazer uma calça jeans, né? Acho que quando eu descobri lá, quando eu era adolescente, eu fiquei, meu Deus, como assim? Para atingir uma calça jeans é isso tudo? Muita água. É muita água. Né? Hoje, por exemplo, tem essa... entra várias questões, né, Arthur? Porque daí é o consumo desenfreado, a questão, é muita coisa, né? Não, mas um detalhezinho, por exemplo, para a gente ter 1 quilo de carne de vaca, hoje não, carne bovina, são 15 mil litros de água. Nossa. Né? Para produzir 1 quilo de feijão, sei lá, 3 mil litros de água. Então, assim, essa pegada hídrica também é muito legal a gente olhar quando a gente consome alguma coisa. E nos alimentos tem, né? Essa água invisível, né? Para fazer tantos quilos de carne ou tantas calças. Quanto de água vai naquilo ali? Que é um recurso super, né, finito e cada vez menos água potável. Então, esse olhar para o consumo é muito interessante. E a nossa conversa começou lá no resíduo. A gente começou de trás para frente. O resíduo é só a pontinha do iceberg. Apesar da ponta ser bem grande e dar muito problema, ela é o final desse nosso estilo de sociedade, de consumo e produção que a gente tem hoje, né? Não, totalmente, né? Eu acho que a gente pegou... Eu pensei assim no resíduo porque o que está no alcance do cidadão comum, claro, né? É aquilo que está realmente no alcance. Tem muito mais, tipo... É como eu te falei, é questão de também... É caro ser sustentável. Eu discordo. Tu discorda? Mas, por exemplo, ter uma casa sustentável hoje... Não, sim, quando tu pensa em... Sustentabilidade, energia, em água reutilizável, água da chuva... Na alimentação também discordo um pouco, mas é que se tornou tão ali... Tão hábito... A gente vai ter que desgourmetizar a sustentabilidade, isso eu concordo contigo plenamente. Sim, né? Então, eu acho que partir do princípio da questão dos alimentos, que é uma coisa mais prática, né? É muito mais barato o quilo de feijão e do arroz do que de uma carne, né? Então, tem isso que eu sempre gosto de trazer. Para separar resíduo, né, não me custa nada. Claro, Rico ou pobre vai ter que pagar a taxa nosso de alcance, lixo. claro. Né? E todo mundo vai ter que pagar a taxa de lixo. Então, são coisas que estão ao alcance. Essa questão da energia, né, um carro elétrico, por exemplo, que é bem mais caro também, eu concordo. O BYD tá o quê? O mais barato, 115 mil? Talvez um pouquinho mais. Eu vi uma propaganda esses dias aí, uns 130. Eu achei que o Golfinho tava 115. Pode ser.
Pode ser, mas ainda tá caro algumas coisas. Não, tá caríssimo, né? Mas para outras, a gente já começa a olhar um pouquinho, né? Para alimentação, para resíduo, já é uma coisa que a gente precisa. Claro que se eu for no mercado pegar o orgânico, o alimento orgânico, talvez ele ainda esteja caro. Mas se eu descobrir quem é o produtor, onde tem uma feira direto do produtor, ali eu pague mais barato também. Então, a gente tem que ficar atento nessas possibilidades. E é tão importante essa educação, né? Tipo, falar, bater no assunto, ser chato realmente, né? E falar e alertar e que possibilidades existem, né? A gente só tem que mudar nossos hábitos. Com certeza, até, não sei se a gente tem mais tempo. Temos mais um pouquinho, mas vamos falar. Mas a questão, por exemplo, de desviar resíduo do aterro sanitário, né? Que é através da compostagem e da reciclagem. No começo eu comentei que são 3, Sim. né? Recicla e composta, a gente tem cerca de 80% do material e só 20% do que gera na nossa casa vai para o aterro. Resíduo no aterro sanitário gera metano, que é um dos gases, é o terceiro gás que mais causa a questão do aquecimento global. Então, quando a gente pensa em reciclagem, além de gerar trabalho e renda nas cooperativas, né, desse resíduo voltar, eu evito de gerar metano lá no aterro. Então, é um ganha-ganha em diversos pontos, né? A compostagem, por exemplo, ela segura carbono no solo, né? Ela deixa o nutriente no solo, ela, além de não gerar o metano, ela deixa isso grudado no solo, que é a questão das emissões de gases também. É muito perfeito, né? Como a natureza se comporta e como a gente pode ajudá-la, né? Isso. E não só extrair. Exato. E aí, já que tu trouxe da natureza, nós também somos natureza. Claro. E a gente desgrudou, assim, um pouquinho. Porque, né, os nossos avós plantavam, colhiam, tinha bicho. A gente agora não. A gente mora num apartamento minúsculo. E, a natureza é quando eu vou fazer uma trilha, quando eu vou, né, ver uma cachoeira. Não, opa, eu também sou natureza, eu faço parte desse sistema que é cíclico, exatamente. né? Então, tudo que a gente olhar... Existe até o conceito da biomimética, né? Olhar para a natureza, se inspirar nela e trazer soluções para o nosso dia a dia. E a questão da ciclicidade é o que determina a questão dos ciclos, né, do material e não um processo linear. Isso que tu falou acho que é muito real, porque nós também somos natureza, né? E quando a gente está doente, a gente também não funciona bem. Assim, a natureza também. Quando ela está doente, muito agredida, ela também não vai funcionar bem. E vai ficar ali totalmente desestabilizada e isso vai influenciar na gente no futuro, eu acredito, né? Tenho medo que a gente chegue no ponto do... Você já assistiu aquele filme Wall-E? Sim. Já pensou? Não, falam do ponto de não retorno, né? O não retorno. Então, existem sérias chances disso acontecer, né? A gente não sabe como vai ser em 2050, a questão de temperatura, dos eventos climáticos extremos, né? A gente viu o Rio Grande do Sul agora em maio e o norte está lá na seca. Daqui a pouco isso vira de novo. E a gente vai estar aqui ainda, isso é muito louco. Exato, quando a gente estava no colégio, a gente fala 2040, anos 2000, mas agora a gente já está adulto, já estamos pertinho de 2030. Exatamente, então assim, 2050 mais do que 30 anos. Menos, até aí já está aí. 2050, se tudo estiver acontecendo do jeito que está, aumento da população, o descaso com a questão do uso indiscriminado do plástico, de uso único, que é terrível, a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Nossa. Então, esse dado é muito triste, ele já é lá de 2010, esse dado, e a gente, né, quando a gente olha para essas questões do mar, né, dos oceanos, a gente está numa ilha. Né, o quanto isso vai influenciar na nossa economia, né, no turismo. Claro, no turismo, em tudo. Em tudo impacta, é uma cadeia de coisas ruins, né? Quando a gente não cuida do meio ambiente, a gente paga de algum jeito lá na frente. É verdade. Arthur, eu queria agradecer muito a sua presença. A nossa conversa foi muito esclarecedora, eu adorei. Acho que é um assunto que eu gosto de conversar, eu gosto saber que a gente ainda pode fazer alguma coisa, sabe? Acho que isso dá esperança, assim. A gente vê tanta notícia, assim, que acaba deixando... Meu Deus, o que vai ser da gente, né? Mas a gente ainda tem como reverter. Tem sim, e esse engajamento ele é geral, não dá pra falar, e as crianças vão resolver, não. Quem tem que resolver é quem tá na atividade, Exato. que tá trabalhando. E aí, até para finalizar, assim, como uma mensagem, para quem tem dúvidas sobre reciclagem, que, né, tá interessado no tema, visite uma cooperativa de reciclagem.
ali transforma toda a nossa visão de como o nosso resíduo sai de casa e como ele chega lá. Né? Tem diversos caminhos, eles não são simples, e estar numa cooperativa de reciclagem a gente vê o tamanho do desafio que que as cidades têm e como a gente pode contribuir. Perfeito, muito obrigada pela sua presença. O FloripaCast está de portas abertas. Quando quiser, é só voltar para a gente também falar, como a gente disse, né, sustentabilidade tem vários braços, né? Esse foi só um deles que a gente falou. Perfeito, obrigado pelo convite. Obrigada. Um beijo, o FloripaCast fica por aqui. Tchau, tchau.